Olá, pessoal! Hoje eu trago um título muitíssimo especial para comemorar um ano de canal com muito estilo. Sei que andei um pouquinho sumida daqui, muito trabalho, muito estudo, mas estamos de volta. Estamos de volta e vamos conversar sobre uma das maiores obras-primas da literatura, um livro que até grandes mentes como Camus, Freud e Einstein disseram que mudou a percepção de mundo deles. Uma mistura belíssima de filosofia, psicologia, religião, daquelas que dá até ressaca literária. Quem acompanha esse canal sabe que Dostoiévski é figura cativa por aqui, porque ele é, sem dúvidas, um dos meus escritores favoritos da vida. Deus existe? A imortalidade é possível? Qual é o segredo da existência humana? Bora falar disso? Já adianto que tudo que eu falar aqui não representa nem 10% do livro, nem da história, nem das discussões que o livro traz, nem dos personagens, de nada. Então fiquem tranquilos. Os Irmãos Karamazov foi escrita em 1881 e acho que se pode dizer que é a obra máxima de Dostoiévski. Eu só não digo que é perfeita porque eu tenho certeza que ele conseguiria aprimorar a si mesmo se não tivesse morrido logo depois. Mas, dentre tudo que ele conseguiu produzir, sim, ela é a mais bem acabada, mais bem amarradinha, é a obra mais perfeita dele, sem dúvidas. Todos os temas explorados ao longo da obra dele aparecem todos juntos aqui. É uma mistura bem peculiar, num estilo peculiar, com contrastes muito fortes, que mistura, como eu já falei, religião, filosofia, psicologia, tudo isso somado à consciência sociopolítica que ele tinha do contexto da Rússia do final do século XIX. Como vocês devem saber, o livro traz uma história de uma família, no mínimo bem desajustada, que sustenta um relacionamento bem caótico. Em linhas gerais, existe um pai, Fyodor Pavlovich, que é um homem horrível, devasso, depravado, tudo de ruim que vocês puderem imaginar. Ele faz a figura do que a gente conhece hoje como velho nojento, sabem como é, né? A descrição desse pai é muito rica e isso é muito importante para o desenvolvimento da história. Aliás, a gente sabe que Dostoiévski é fera nisso, mas a construção dos personagens aqui é uma das coisas que faz com que esse livro seja ainda mais incrível. Fyodor é rude, mulherengo, beberrão, é aquele cara inconveniente que gosta de chamar atenção, enfim, é um desastre de pessoa. A fisionomia dele era a própria testemunha das peculiaridades e da essência da vida que ele vivia. Bolsas carnudas debaixo dos olhos, rugas profundas, num rosto gordo e uma grande papada que Dostoiévski compara a uma bolsinha para moedas. O narrador diz que ele tinha boca larga e lasciva, com lábios carnudos e cacos de dentes podres que sempre borrifavam quando ele começava a falar. Um horror, né? Velho nojento mesmo. Fyodor se casou 2 vezes e teve 3 filhos. Dmitri, que era da primeira mulher, e os outros 2, Ivan e Alyosha, da segunda mulher. A primeira mulher, Adelaide Ivanovna, era muito rica e de uma família nobre de fazendeiros, e ninguém entendia como uma moça com dote, inteligente e muito bonita se casou com um homem daqueles. Eles não se gostavam. Ele queria só se encostar numa boa família e receber o dote, e ela queria ser só independente, mostrar que era intrépida, lutar contra as convenções sociais da época. E quando Fyodor rapta ela da família, parece que era o cenário ideal. Só que logo depois, como não existia nenhum sentimento bom que os unisse, eles vivem um inferno dentro de casa. Eles brigam muito e Fyodor rouba todo o dinheiro que Adelaide tinha. Sem paciência e muito menos sem amor e sem dinheiro, Adelaide foge com um seminarista pobre, deixando o filho de 3 anos, Dmitri, com o pai. Bem, Fyodor, sendo quem era, abandona, esquece Dmitri e foi o fiel criado da casa, Grigori, que pega aquele menino e cuida dele. Dostoiévski escreve que se Grigori não tivesse feito isso, Dmitri não teria ninguém, nem para trocar sua camisa. Tempos depois, o primo da mãe de Dmitri, que tinha bastante dinheiro também, assume a criação do menino e aí ele vai se mudando de cidade em cidade,
vai para Moscou, vai para Paris, e ele cresceu acreditando que ele tinha uma certa fortuna, que quando atingisse a maioridade seria independente. Mas Dmitri não era uma pessoa ordeira, não concluiu o colégio, era brigão, farrista. Fato é que ele esbanjou dinheiro nessa vida e ficou todo endividado. Depois que saiu de casa pela primeira vez, ele só foi ver o pai depois da maioridade, justamente para saber dos bens que ele possivelmente ainda teria. Dostoiévski escreve que ele fazia de sua fortuna uma ideia exagerada e incorreta. E quando ele percebe que já não tinha mais rigorosamente nada, que já tinha recebido do pai todo o valor correspondente aos seus bens, ele fica louco, perde o controle por causa da suspeita que o pai estivesse trapaceando. O segundo casamento de Fyodor é com Sofia Ivanovna, bem jovenzinha, 16 anos, órfã, sem família desde a infância e que morava com uma benfeitora. E no final ela acabou trocando a benfeitora pelo benfeitor. Todo mundo se impressionava porque Fyodor era um depravado, adepto somente à beleza rude e vulgar das mulheres. Mas Sofia tinha um ar casto e inocente. Fyodor, claro, não respeita também essa esposa, e ele reunia várias mulheres de vida fácil na casa deles mesmo, na frente da mulher e aprontando todo tipo de absurdo que Sofia ficou doente até perder a razão. Ainda assim, ela deu à luz a 2 filhos, Ivan e Alyosha. Ivan no primeiro ano de casamento e Alyosha 3 anos depois. Após a morte de Sofia Ivanovna, aconteceu com os 2 filhos o mesmo que aconteceu a Dmitri. Foram abandonados pelo pai e foram criados pelo servo Grigori. Mas eles não foram criados para sempre com Grigori. Logo depois que a benfeitora de Sofia Ivanovna sabe da morte dela, ela mesma vai pessoalmente buscar os 2 pequenos que vão ter a oportunidade de serem cuidados, educados e instruídos. Ivan, o irmão Karamazov do meio, era muito compenetrado e logo cedo mostrou uma aptidão extraordinária para os estudos, e o livro descreve que ele tinha uma superioridade prática e intelectual impressionantes. Quando Ivan entra na faculdade, ele arranja um trabalho como redator de jornal, e os artigos dele faziam muito sucesso e rapidamente conquistaram o público. Depois ele começou a fazer análises de livros e começou a ficar conhecidíssimo nos círculos literários, até que de repente conseguiu publicar num dos grandes jornais da época um artigo que chamou a atenção dos especialistas, principalmente porque Ivan era formado em ciências naturais, mas o artigo falava sobre os tribunais eclesiásticos. A gente vai falar mais sobre isso depois. E temos também o terceiro dos irmãos, o caçula Alexei Karamazov, o famoso Alyosha. Alyosha era o mais espiritualizado dos irmãos, disparadamente. Esbelto, bonito, de aparência muito tranquila, todos gostavam dele onde quer que ele aparecesse desde criança. O narrador diz que ele tinha o dom de infundir um amor especial nos outros. Era uma pessoa equilibrada, serena, corajoso, destemido e não guardava ressentimentos. Sabem o que é tudo demais? Pois é, raramente ele fazia travessuras. Ele gostava de meditar e desde criança ele gostava de se afastar para um cantinho para ler livros e estava sempre entre os melhores da turma. Alyosha vai se dedicar à vida religiosa desde muito cedo e ele vira uma espécie de monge e tem como seu mentor espiritual um ancião chamado Zosima. O narrador diz que ele enveredou por esse caminho porque foi o único que o fascinou naquele momento. Alyosha não era só um buscador da verdade, ele procurava a verdade e acreditava nela e por isso tinha ânsia de participar disso imediatamente, com toda a força da sua alma, capaz de doar tudo de si, até mesmo a própria vida, como diz o narrador. Dostoiévski não era somente cristão de rótulo, né? Na minha percepção, ele era um profundo conhecedor das escrituras também, porque em toda a obra dele, sempre que tem uma referência bíblica, essa referência ganha um significado muito amplo e profundo na história.
E particularmente nesse romance, ele se superou no enxerto de trechos bíblicos que vão dar todo o sentido para a obra como um todo. Eu sempre falo aqui que as referências de um texto podem ser até mais importantes do que o próprio texto para a gente conseguir acessar o que o autor quer passar com aquilo. Acho que eu menciono isso de uma forma mais contusa no vídeo de A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, e o mesmo de Noites Brancas, do Dostoiévski. Então, mesmo que você não seja familiarizado com os textos bíblicos, a compreensão deles, ou pelo menos a leitura do contexto do trecho que ele coloca, vai ampliar muito a visão do livro inteiro. Gênio é gênio, né? E aproveitando o gancho das referências, eu antecipo que esse livro tem muitas referências, não só de trechos bíblicos, mas de Schiller também, explícita e implicitamente. A referência a Schiller aqui é bem direta, e se não for alongar demais o vídeo, eu vou falar disso depois. A gente consegue identificar um pouquinho de Shakespeare também. No vídeo de Otelo, eu falo sobre a importância de ler Shakespeare para adquirir um repertório literário substancial para sermos leitores melhores. Resumindo o enredo, há uma grande confusão dentro dessa família, por dinheiro, por relacionamentos amorosos, enfim. Fyodor Pavlovich é tão canalha que ele flerta com a mulher de um dos filhos. Enfim, a parte da fofoca é bom saber pelo livro mesmo. Eu não vou contar, não é disso que eu quero falar hoje. Aliás, a parte da fofoca é muito boa também. O entrelaçamento das histórias é muito bem construído. Ao contrário do que se pensa, Irmãos Karamazov não é uma obra difícil de ler. Ela é densa, mas o texto é fluido. O impacto vem justamente das reflexões que os personagens vão trazendo. O ponto alto desse livro é justamente esse. Deus existe ou não? Para Ivan, não. Para Alyosha, sim. Em toda a trama, o embate dessas ideias é muito, muito intenso e vai ganhando mais força a cada diálogo. Esse embate vai se tornando mais relevante quando a gente entende que os irmãos, principalmente nas figuras de Ivan e Alyosha, carregam muito das angústias e das inquietações do próprio Dostoiévski. Dostoiévski era cristão convicto, mas durante boa parte da vida passou profundamente atormentado e dividido pela dualidade da própria religiosidade e da racionalidade. E ele consegue colocar isso no papel de uma forma brilhante. A gente consegue ver isso em toda a obra dele, mas nessa é onde ele conseguiu expressar que todo indivíduo está constantemente em um duelo interno de forças diametralmente opostas. Como eu dizia, é nesse romance que todas essas reflexões vão ganhar vida e se materializar num capítulo muito mencionado na internet, que se chama O Grande Inquisidor. De uma forma bem resumida, Ivan e Alyosha estão ali trocando umas ideias quando Ivan surge com um poema que conta a história da volta de Jesus Cristo à Terra, na cidade de Sevilha, na Espanha, no mais terrível tempo da Inquisição. Cristo aparece então sem alarde, com muita serenidade, e o povo o reconhece e começa a segui-lo. Jesus Cristo opera alguns milagres, realiza curas e ressuscita uma menina na catedral. E aí, o grande inquisidor está testemunhando tudo isso e, após a ressurreição, ordena a prisão de Cristo. E é aqui que a gente tem um registro dos maiores diálogos da literatura sobre fé, liberdade e livre-arbítrio. O grande inquisidor diz a Cristo que não existe nada mais sedutor para o homem que a sua liberdade de consciência, mas também não existe nada mais angustiante. Ter dado liberdade ao homem foi a pior coisa que Jesus Cristo poderia ter feito, segundo o inquisidor. Ele continua criticando, falando que Jesus transformou pedras em pão e a humanidade correu atrás dele como uma manada por causa disso, agradecida e obediente. Mas Jesus, ainda assim, não tirou a liberdade do homem porque ficou pensando: que liberdade seria essa se a obediência fosse comprada com pão? O inquisidor acha que isso foi um erro e fala para Jesus: tu mesmo disseste que nem só de pão viverá o homem, mas em nome desse mesmo pão terreno, os homens vão se levantar contra ti. Mesmo depois de teres feito tudo isso, mais tarde os homens ainda vão blasfemar, dizendo que tu os alimenta
e depois cobra virtudes deles, levantando bandeira contra ti. De que valeu dar essa liberdade? Jesus não está vendo que a preocupação mais torturante do homem livre é encontrar depressa a quem se sujeitar? A preocupação mais angustiante do homem é encontrar a quem entregar a liberdade que foi concedida a ele. E aí o grande inquisidor continua a crítica. Em vez de se assenhorear da liberdade dos homens, tu aumentaste ainda mais. Em vez de se assenhorear da liberdade dos homens, tu a multiplicaste e sobrecarregaste com seus tormentos o reino espiritual do homem para todo sempre. Será, Jesus, que não pensaste que o homem acabaria questionando e renegando até a tua imagem e a tua verdade quando entregasses a ele um fardo tão pesado quanto o livre-arbítrio? Será, Jesus, que tu amas os homens de verdade? Da liberdade é exigir tudo que está acima da possibilidade deles. Parece uma ação de quem não tem nenhum amor por eles. E quem fez isso? Justo aquele que veio dar a própria vida por eles. Não é contraditório? O inquisidor diz que a liberdade pesa muito e por isso só quem pode dominar a liberdade dos homens é aquele que tranquiliza a sua consciência. Que tal, hein? Esse livro é daqueles que faz uma revolução na sua cabeça. Não posso deixar de explicar um pouquinho sobre o que eu falei de Schiller no início. Friedrich Schiller é alemão. Eu falo um pouco dele em Noites Brancas e não é possível não falar desse grande influenciador das obras de Dostoiévski, principalmente em Irmãos Karamazov. Schiller era de tudo um pouco. Estudou teologia, medicina, teatro e existe um paralelo da obra dele chamada Os Bandoleiros com Irmãos Karamazov. Os Bandoleiros traz temas como liberdade, justiça e conflito entre um pai e dois filhos. Não parece familiar? Essa referência é importantíssima para o livro, não deixem de notar. Schiller se aproxima demais da filosofia de Kant e a gente consegue notar isso em Os Bandoleiros, porque a liberdade da vontade, o livre-arbítrio é o ponto central dessa novela. Se Dostoiévski é influenciado por Schiller e Schiller é influenciado por Kant, percebem onde eu quero chegar? O que é a vontade? Onde ela começa? Onde termina? Quais os limites dela? Qual a fronteira de se agir pela vontade e agir contra a própria vontade? Não para por aí. Se a gente fizer um paralelo desse livro com as concepções de livre-arbítrio para Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, a cabeça ferve no bom sentido. Quem sabe no próximo vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos uma excelente leitura e até o próximo vídeo.